Oi, tem um neném solução aqui. Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou iniciando aqui com vocês o relato da amamentação. Dessa forma, né, Mikael quis mamar, então coloquei ele aqui para ir falando com vocês. Se inscreva aí no canal se não for inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixa seu like também, não esqueça do like. O Mikael tava querendo dormir, tava brigando com o peito, mas dormiu. Então eu vou começar aqui a contar pra vocês o relato. O Mikael, pra quem não me acompanha aqui ou é o primeiro vídeo que tá assistindo, ele nasceu com freio na língua. E logo que ele nasceu, né, que teve aquela hora dourada, que ele veio pro meu colo, que a gente tentou colocar ele pra mamar, ele já não pegou o peito. E as enfermeiras falaram que era normal, porque ele tinha acabado de nascer, então eles ficam mais sonolentos e aí era normal ele não pegar. Só que a gente foi pro quarto depois e ele continuou não pegando o peito. Só que ele se interessava pelo peito, ele abria a boquinha querendo pegar, só que ele não conseguia pegar. E aí toda vez que vinha uma enfermeira no quarto que perguntava, ele tá mamando, eu falava, ele não tá pegando o peito, ele não tá sugando o peito. Aí elas falando, no primeiro dia todas elas falavam, é normal porque nasceu hoje, então continua oferecendo e tentando. No dia seguinte, Mikael continuava sem pegar o peito. À noite também ele não pegou peito. E eu só falando que o Mikael não tava pegando o peito, ele se interessava pelo peito. Ele queria pegar, mas ele não conseguia pegar. E aí, foi pela manhã, se eu não me engano, no dia seguinte, que eu já tinha percebido quando ele chorava, que a linguinha dele puxava assim na frente, né? E aí eu até mandei um videozinho pra Doula, falando pra ela que o Mikael não tava pegando o peito. Mandei o videozinho, né, mostrando aqui a linguinha. E aí ela falou, realmente, né, ele tá com o freio na língua. E eu falando pras enfermeiras, não tem como alguém avaliar, porque ele não tá pegando o peito, ele não tá sugando. E elas vinham, tentavam colocar de todas as formas, dessa forma, invertido, de várias formas, e ele não pegava, nem um peito, nem o outro. E todo esse processo no hospital, eles falando que ia me caminhar pro banco de leite, pra lá eles orientarem, tentarem mais uma vez fazer com que o Mikael pegasse o peito. E essa enrolação foi, né? Não me enviaram pro banco de leite também, não me encaminharam pro banco de leite. Desde esse dia também, eles falaram que ia pedir pra uma fono avaliar ele, e a gente ficou esperando por essa fono até o dia da nossa alta. Como ele não estava pegando o peito lá na maternidade, eles entraram com fórmula pro Mikael. Só que eles não ofereciam a fórmula na mamadeira, era no copinho. Eu tenho imagens e tenho vídeos também que eu fui gravando, então vou deixando aí pra vocês acompanharem. Sempre vai dar pro bem pezinho. Uhum. Você não vira na boca dele, é ele que vai buscar com a linha, tá? Tá. Não pode. Eu não queria dar a fórmula pro Mikael, mas não tinha outra opção, não tinha jeito. Eu comecei a tirar, eu tinha muito leite lá já na maternidade, colostro no caso, né? Eu tinha bastante. E aí eu comecei a apertar e tirar dentro de um copinho assim, e dar pro Mikael, oferecer pro Mikael numa seringa. Isso eu fazia escondido na maternidade, eu vou confessar pra vocês. Porque eu queria muito, muito mesmo que ele tivesse acesso ao colostro, né? Porque é importante pro bebê. E ele não conseguia sugar, então, gente, eu fiquei muito mal. A amamentação pra mim foi o processo mais difícil, muito mais difícil que o parto. Eu até comento no Instagram, pra mim, tá? A minha experiência foi muito mais difícil que o parto. A dor do parto, ela passa, né? A neném nasce e ela passa, e a amamentação não. Com o peito ferido, eu chorava pra dar o peito pra ele, mas eu dava. Então, assim, é uma dor que tá ali, ela não passa, sabe? Ela vai passar depois de muitos dias, no meu caso, né? Foi passar com um mês, depois que ele fez a cirurgia na língua. Mas lá na maternidade, então, como eu falei pra vocês, eles entraram com fórmula pro Mikael. E a gente sairia da maternidade com a receita de fórmula. Só que a organização deles, assim, a falta de organização deles era tão grande que a fono não apareceu lá. Elas falaram que tinha solicitado e não solicitou. Então, no dia da nossa alta, eles falaram que só ia liberar quando a fono passasse lá. Então, a gente ficou esperando pela fono. A gente saiu quase no final da tarde lá.
da maternidade na terça-feira, porque a gente ficou esperando pela fono e também eu tinha que passar no banco de leite. Então vamos ao banco de leite, porque primeiro, no dia da alta dele, eu fui pro banco de leite com o Mikael. E aí lá eles fizeram de todas as formas também, tentando, né, fazer com que ele sugasse o peito, e ele não sugou o peito, ele não pegou. Mesmo ele tentando, ele não conseguia sugar o peito. Mas essa consultoria de amamentação na maternidade foi muito boa, gente, muito boa, aprendi muita coisa, assim, tiraram algumas dúvidas também, mas ele não pegou. Então lá no banco de leite, o que eles fizeram, né, eles me ajudaram a tirar o leite, a gente tirou na bombinha e oferecemos pro Mikael no copinho. Então lá, no dia da alta, ele tomou o colostro no copinho, eu fiquei muito feliz, e tinha muito, gente, muito mesmo, até ficou mais lá, ia ser descartado, porque ele não tomou tudo que saiu. Mas a fono apareceu, avaliou ele e realmente viu que era necessário fazer o pique por causa do freio na língua dele. Tem alguns tipos de freio. E algumas pessoas me perguntaram por que o Mikael não fez o corte na maternidade. Gente, não é padrão toda maternidade fazer. Lá na maternidade que eu tive Mikael, que foi na maternidade de Campinas, a própria fono falou que tem uma fono lá que ela faz o procedimento, mas ela não estava de plantão. Ela até fez contato para saber se ela estaria de plantão e pediria para ela fazer o procedimento, só que ela não estava de plantão, então por isso assim não conseguimos fazer lá no Mikael. Eu não sei se quem tem pelo convênio conseguiria, talvez sim, né, porque são outros médicos, outro atendimento, mas pelo SUS a gente não conseguiu fazer lá na maternidade, então o Mikael veio para casa sem o pique e também sem a receita da fórmula, porque também eles não fizeram, e aí eles perguntaram se queria esperar para fazer, eu falei que não, porque eu não aguentava mais ficar lá, gente. Aí viemos para casa. Falei, amor, chegando em casa, como eu já tinha bastante colostro, eu falei, eu vou tirar na bombinha e oferecemos pro Mikael na colher dosadora ou no copinho, e aí a gente veio pra casa dessa forma. Pode deitar mesmo. Ô, mãe. O Mikael não pegou peito, então, nesses 3 dias, né, que a gente ficou na maternidade. E no 4º dia de vida do Mikael, que foi de madrugada, ele pegou o peito pela primeira vez. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu até gravei vlog pra vocês, tem aí no canal, que foi da nossa primeira noite em casa. Vitória. Gente, Mikael pegou o peito pra beber. Primeira vez ele pegou o peito. Meia-noite 26 agora. Viu? Ele agarrou de um jeito. Hã? Meu Deus do céu, olha. Olha, tá até com o zóio mole. Ai, meu Deus, como eu tô feliz, mano. Eu falei pra você que ele ia conseguir, ele tava um pouquinho nervoso, mas é aprendizagem do bebê, Tá vendo, né? como a gente ter paciência é fundamental? Sim. A gente tendo toda a paciência do mundo com ele, falando que ia dar certo, que a gente ia conseguir juntos. Olha, Né, que coisa mais filho? linda sugando, gente. Tá mamando o tetê da mamãe, meu amor. Ele para um pouquinho, ó, sugando de novo, ó. É, Eita, sugando até forte, ó. tá sugando forte. Outra coisa importante, gente, pra se dizer, é que eu tenho o bico do seio plano, sabe? Então, assim, eu morria de medo da amamentação, não sabia se eu conseguia amamentar. E a Isa, que foi a nossa doula, né, ela veio aqui e falou, Dê, você vai conseguir amamentar, vai dar tudo certo. Gente, tipo de bico plano, invertido, não impede a amamentação. É um pouquinho mais difícil? Pode ser um pouquinho mais difícil? Pode ser um pouquinho mais difícil, mas é possível amamentar. E assim, eu tinha o bico do peito assim bem plano, um mais que o outro ainda tinha até um pouquinho mais. E aí, o que eu fiz? Como eu tava tirando na bombinha, a bombinha tava estimulando e o bico saiu um pouquinho pra fora. E dessa forma o Mikael conseguiu pegar o peito. Então ele conseguiu pegar um peito só um seio ele conseguiu pegar. Eu fiquei muito feliz, ele mamou. E assim, foi maravilhoso, gente, maravilhoso. Nossa, eu tava esperando muito por esse momento. E aí nessa primeira noite em casa o Mikael mamou, né, que foi no 4º dia de vida dele.
O outro seio ele não conseguiu pegar, que é o seio que tinha o bico menorzinho. Ele não conseguiu pegar. E eu continuei estimulando com a bombinha, né? Os dois seios, tirando leite, até congelei leite. Mas ele não pegava o outro seio. Ele foi pegar o outro seio, se eu não me engano, foram 3 dias depois que ele pegou o primeiro seio. Então, como ele tava mamando só um, gente, tava ferido. E ele fazia muito mais esforço pra mamar, por causa do freio da língua dele. E assim, não chegou, gente, a ficar em carne viva. Teve algumas fissuras no meu peito, algumas fissuras teve. E o mamilo, assim, ficava muito sensível, muito sensível, ficava vermelho. O Mikael fazia muito mais esforço pra mamar, então assim, ele cansava mais rápido e acabava ficando dolorido a mama também. Eu sei que é normal doer, né, nesse início, assim, no caso, a sensibilidade, né, é necessário ajustar a pega se estiver ferindo, alguma coisa assim, porque pode ser a pega errada, mas o Mikael conseguia fazer a pega certinha, mas mesmo assim doía, porque ele fazia muito esforço pra mamar. Então é isso que eu quero deixar claro pra vocês, né? A primeira dúvida que foi referente ao corte, porque que não fez na maternidade, então foi por esse motivo. E o segundo, que eu sei, né, que todo mundo falou dele, não tá doendo porque ele tem um frio na língua. A questão é que ficou doendo por um mês, mais de um mês, um pouquinho mais de um mês. E só parou mesmo, assim, essa dor e esse desconforto pra amamentar ele depois que ele fez o freio na língua. Porque ele fazia muito mais esforço pra poder mamar. Então, assim, deixava mais sensível o meu seio. E ele cansava mais rápido também, né? Então, assim, depois da cirurgia dele, que foi o cortezinho, é uma cirurgia bem simples, só que, assim, foi muito difícil pra gente. Ele precisou ficar de jejum. E aí ainda a cirurgia atrasou um pouco, depois da cirurgia ainda tinha que esperar pra ele poder mamar. Então assim, foi muito complicado ver ele chorando de fome e não poder dar mamar pra ele. E, gente, eu não sei, assim, descrever o tamanho da minha gratidão a Deus, porque eu sempre tive o desejo, o sonho de ser mãe. Eu acho que a maioria das mães tem esse sonho, né, esse desejo de amamentar o bebê. E era meu sonho, assim, conseguir amamentar o Mikael. E mesmo passando por toda essa dificuldade, eu pensei várias vezes, sim, em desistir, gente. Era muito difícil, eu chorava pra amamentar ele. Que ficava doendo. E eu sabia que pra ele também tava sendo difícil a amamentação, porque ele fazia mais esforço pra mamar. Então assim, foi difícil tanto pra mim quanto pra ele. O Luciano, gente, ele fazia de tudo pra me ajudar. De tudo, de tudo. Ele segurava a mama, ele fazia a pinça assim, sabe, pra colocar na boca do Mikael. E ele via quanto tava sendo difícil pra mim, e ele ficava ali do meu lado, sabe, me apoiando, me dando força pra poder continuar e não desistir, porque ele sabia que era um sonho nosso. E a amamentação foi algo assim, nossa gente, muito complicado pra gente. E hoje eu me emociono, sabe, em dizer aqui pra vocês que eu consegui, que eu venci, que o Mikael mama exclusivamente no peito. Muita gente pergunta hoje se o Mikael mama fórmula, porque ele tá bem gordinho, né? E eu sou muito grata a Deus e muito feliz, sabe? E vim aqui hoje compartilhar com vocês que a gente conseguiu, que eu consegui amamentar o Mikael exclusivamente no peito, né? Ele precisou da fórmula lá na maternidade. Quando eles falaram que ia entrar com a fórmula com o Mikael, foi um alívio ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu me sentia assim péssima, sabe? Péssima por não estar conseguindo amamentar o meu filho. Eram muitos sentimentos, muitos sentimentos juntos. E cobrança por vídeo do parto. Então assim, por isso que eu me isolei um pouco da internet logo no início, quando o Mikael nasceu, porque foi uma fase bem complicada. Tem adaptação com o bebê, eu tava muito feliz de ter ele, mas essas dificuldades que a gente enfrentou mexeu um pouco comigo, sabe? Eu me sentia péssima por não conseguir amamentar ele, e eu me sentia péssima com aquela dor que eu tava sentindo, mas ao mesmo tempo feliz porque ele tava conseguindo mamar. Então assim, é uma mistura doida de sentimentos. Eu acho que quem já passou por isso, né, por essa questão da amamentação, essa dificuldade na amamentação, pós-parto, vai entender o que eu tô dizendo, mas é uma mistura muito doida, assim, de sentimentos. Eu consegui amamentar ele, pra mim, assim, é uma alegria enorme. Nossa,
eu sou muito grata a Deus por ter conseguido e por ter me esforçado e não ter desistido, né? E pro bebê tá bem, a mãe precisa tá bem, né? Então, assim, eu trabalhei muito o meu psicológico mesmo, de que a gente ia conseguir. Eu pensava muito positivo, eu falava, não, eu vou conseguir, é só mais um dia, amanhã vai ser melhor. Então eu pensava que no dia seguinte ia ser melhor pra não desistir. Eu chorava pra amamentar ele, quando tava chegando na hora de amamentar eu chorava. Depois eu chorava porque eu tinha chorado. Então, assim, é uma mistura doida de sentimentos, sabe? Com quase um mês do Mikael, ele fez o piquezinho na língua, mas a questão de dor melhorou muito. E também a sucção dele, gente, melhorou muito mesmo. Vocês me perguntam muito sobre, né? Melhorou demais depois da cirurgia, assim, é outra coisa. Mudou 100%, eu posso dizer que mudou 100%. Devido à dificuldade na amamentação logo no início, gente, o Mikael também teve dificuldade em ganhar peso. Na verdade, ele saiu da maternidade com peso, ele nasceu com peso, perdeu, né, porque sempre perde um pouquinho por causa do inchaço e tudo mais, ele perdeu um pouco de peso e saiu da maternidade, né, com um certo peso. Quando nós tivemos a consulta com a pediatra, nessa consulta ele já teria que ter ganhado, né, e já está no peso que ele nasceu, e ele não tinha ganhado peso ainda. Então, a pediatra pediu para levar ele uma semana depois para ver como que ia estar o ganho de peso dele. Então eu quero dar até algumas dicas aqui que foi assim muito importante pra mim na amamentação, que pode ajudar vocês também aí que estão assistindo o vídeo. Como o Mikael tava com essa dificuldade de ganhar peso, ela me orientou a dar mamar pra ele, começar numa mama, passar pra outra, isso na mesma mamada, passar pra outra, e na próxima mamada voltar na mama que a gente finalizou. Então eu voltaria, por exemplo, comecei nessa, passo pra essa, na outra mamada ele começa nessa, passa pra essa, na outra mamada ele vem nesse seio, depois passa pra esse. Então ele mama os dois seios numa única mamada, e na próxima mamada ele volta no seio que a gente finalizou. Acho que deu pra entender, né? Por quê, gente? Porque esvazia o peito e ele consegue mamar o leite gordo, né? Porque primeiro é um leite mais clarinho, que ele não é o leite com gordura mesmo, né? Aquele que engorda. Então, por isso conseguiria, né, mamar ali os dois seios, esvaziar e mamar o leite gordo pra poder ganhar peso. Então ela me orientou dessa forma. E também a Isa, né, que é a doula, ela falou pra tirar, pra extrair o leite na mama, pra ele conseguir mamar o outro leite, né, que é aquele leite mais gorduroso. Então eu fui fazendo isso, às vezes extrair na bombinha tava sendo um pouquinho mais difícil na questão de tempo, né, porque é muito corrido, início, adaptação e tudo mais. Então, pra mim tava sendo mais fácil ir alternando os seios e deu super certo. Na semana seguinte o Mikael tava muito gordinho, falou que já tinha passado o que era pra estar. E aí conseguimos seguir somente na amamentação no peito mesmo. E eu fiquei muito feliz nesse dia. Eu lembro que, assim, nossa, foi maravilhoso ouvir dela que tava tudo bem, que poderia seguir só no peito mesmo, que não precisaria de entrar com fórmula nem nada. E deu certo, gente. Então essa é uma dica pra vocês aí que tá com um bebê com dificuldade de ganhar peso. Essa foi uma dica que funcionou pra mim, tá? Ou extrair pro neném mamar o leite mais gordo, né? O mais gorduroso. Ou fazer essa forma aí que eu tava falando pra vocês. Outra coisa, vocês me perguntaram sobre pomada, se eu usei pomada e qual eu usei. Eu não usei pomada no seio, porque pomada tem um risco de entupir ductos, né, mamários. E é claro que, gente, não tô falando que vai entupir se usar, tô falando que tem um risco e eu optei por não usar a pomada. Aí o que eu fazia? Eu pegava o próprio leite do seio e passava no peito, tá? No bico. E aí isso que foi ajudando a cicatrizar. Mas, no mais, foi isso que eu usei. Usei também as rosquinhas de amamentação. Colocava a rosquinha pro bico não ficar encostando na roupa. Porque esse atrito, gente, nossa, era terrível. Esse atrito, assim, era terrível. E a questão do bico, né, que foi outra coisa que, assim, foi fundamental aqui, foi a bombinha de extrair leite. Então, a bombinha ajudou a puxar o bico, né, estimular o bico pra fora. Isso fez com que o Mikael conseguisse mamar. E essa sucção dele também estimulou o bico. Então, hoje, maravilhoso pra ele mamar. Hoje eu consigo aumentar ele maravilhosamente bem. Um é maiorzinho que o outro, o bico. O que ele começou a mamar primeiro, ele é maior. E o outro que começou a mamar depois, ele é menor, mas mesmo estimulando, parece que esse não vem tanto igual o outro, sabe? Mas deu pra entender. É isso, né? Passamos por um período aí bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês também.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo, de acompanhar essa família que só tá crescendo, de deixar o seu like também e de seguir a gente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, algo que eu não falei. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!